depois do assalto ao Banco de Portugal na Figueira da Foz, de onde foram roubados cerca de 29 milhões de escudos, o equivalente hoje a mais de 10 milhões de euros, várias foram as diligências feitas pela Polícia Judiciária com o intuito de reconstituir todos os passos dos assaltantes até ao dia 17 de maio de 1967. Como é que a polícia chegou até aos nomes de Palma Inácio, Camilo Mortágua, Luís Bem-vindo e Tony Barracosa? E como foi a fuga destes operacionais de avioneta até ao Algarve? Bem-vindos ao Dominó, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. A polícia ainda não conhecia nenhum dos nomes dos assaltantes. Após o roubo, percorreram toda a zona da Figueira da Foz e arredores a fim de recolher todo o tipo de informações por parte de qualquer pessoa que tivesse tido contacto com este grupo de assaltantes ou registado comportamentos suspeitos. Na estação dos Correios de Montemoro Velho, um dos funcionários disse que, um mês antes do assalto, um homem respirante de saúde, assim é descrito, perguntou se uma chamada dali para a Figueira seria feita diretamente ou se iria primeiro para Coimbra. Para justificar esta pergunta manhosa, o homem disse que tinha feito uma aposta com um amigo e por isso precisava de saber com exatidão. De facto, a chamada ia primeiro a Coimbra, daí terem cortado os fios em Maiorca com o intuito de isolar a Figueira da Foz. Que bela aposta! Apostaram o quê? Gomas. Bem. A Polícia Judiciária foi também informada de que os assaltantes tinham alugado uma série de automóveis em Lisboa, sem condutor, e a carta de condução era falsificada, porque os dados da morada não correspondiam. Estavam em nome de Hilário de Sá Martins. Sempre atenta à polícia, lembraram-se que, em fevereiro, tinha havido um assalto no Porto a um taxista que foi ameaçado por 2 homens armados que lhe roubaram a carteira, mas apenas queriam a carta de condução e o bilhete de identidade. Devolveram-lhe o dinheiro. Deve ter pensado, olha que assaltantes queridos. Vai daí, a polícia foi ao Porto para falar com o taxista e confirmaram que só podia tratar-se dos assaltantes, dadas as semelhanças das cartas de condução. O taxista chamava-se Horácio de Sá Moreira e a carta usada pelos assaltantes era Hilário de Sá Martins. E até aposto que acharam hilária esta troca. E também os números eram parecidos, só trocavam a ordem. No tal carro Taunus 17M, abandonado junto ao aeroporto de Sernás, onde furtaram a avioneta, deixaram lá 2 pistolas de plástico que eram produzidas em Lisboa. Os investigadores foram então até Lisboa, identificaram o feirante que vendeu o material, mas nada adiantou. Estendem as diligências até ao Algarve, onde aterrou a avioneta e onde foi localizado um Opel Kadett usado também pelos assaltantes. Andaram a questionar muita gente na localidade de Lagos, onde havia indícios da presença de 3 homens que ninguém conhecia. Nestas localidades mais pequenas, como se sabe, toda a gente se conhece, e efetivamente identificaram 3 homens que tinham jantado e pernoitado na véspera do assalto, naquela localidade. E foram descritos assim, vale a pena referir. Tais indivíduos, antigamente toda a gente trata toda a gente por indivíduo, tal é um indivíduo tal. Tais indivíduos teriam entre 28 e 34 anos. Um deles era mais forte e usava risco ao lado, e era um pouco vesgo. Outro, bastante mais magro, bigode preto, e tinha uns sinais na cara que parecia varíola. Simpática esta descrição. Ao questionar os estabelecimentos pelos quais este grupo de cúmplices passou, surge finalmente uma pista mais palpável, porque o dono da pensão, onde ficaram hospedados, reparou que um cliente habitual da chamada Casa de Repasto, não é repasto, é pasto, reconheceu uma das pessoas desse grupo suspeito, porque trabalhava numa garagem como mecânico em Alcântara, mais especificamente como lubrificador. Era Oliveiros Cabrita, o primeiro a ser interrogado e detido. A polícia andou literalmente de norte a sul e cerca de 20 dias depois do assalto começaram então as primeiras detenções. Depois, claro, através do interrogatório de Oliveiros Cabrita, que foi uma das pessoas que ficou encarregue de transportar os assaltantes até um outro carro que os levou até à fronteira, Oliveiros Cabrita conduziu um Opel Kadett, que foi abandonado na Praia da Luz para simular uma fuga pelo mar, já que a avioneta tinha aterrado em Val do Bispo. Um bocadinho, daqui é um bocado longe ainda. Não é muito longe, fica uns quilómetros. Pronto. A polícia comparou então as impressões digitais deixadas no carro, no Opel Kadett, abandonado, e havia de facto correspondência com as impressões digitais de Oliveiros Cabrita. Ele ainda negou, mas não teve hipótese.
a polícia tinha chegado ao primeiro cúmplice e a partir de Oliveiros Cabrita foi fácil chegar aos outros. A seguir foi identificado o João Torja, conhecido como João das Professoras, com quem Oliveiros Cabrita conversava sobre política e partilhavam os mesmos ideais. E no fundo foi ele quem iniciou Oliveiros Cabrita nestas ações contra o regime. Agora, se me perguntarem porque é que se chamava João das Professoras, não sei, mas tenho uma teoria. Será que comia muito a professora? Será que se metia com as professoras? Será que as professoras gostavam muito dele? Não sei. Tínhamos de perguntar. Será que está vivo? Não sabemos. Mas nesta altura dos interrogatórios, os assaltantes principais do banco já estavam a quilómetros de distância de Portugal. Os cúmplices, para além de Oliveiros Cabrita e João das Professoras, eram também Germano e o Otero. E houve mais, não é? Houve muita gente, mas já lá vamos. Vamos então recuar e perceber como se deu esta fuga tão engenhosa dos assaltantes. Nas vésperas do assalto ao Banco de Portugal, Palma Inácio, piloto experiente, como se sabe, foi até Cernache juntamente com Camilo Mortágua para reconhecer bem o local e preparar então a avioneta, para ficar de olho nela. Nunca ninguém desconfiou de nada, porque ele fez-se passar por um arqueólogo brasileiro que estava a estudar as ruínas de Conímbriga. Do que eles se lembraram. É impressionante. E tinha de fazer sotaque, não é? Mais um português a fazer sotaque brasileiro, que é sempre constrangedor. Mas na altura não havia novelas, por isso ninguém percebia muito bem a diferença. No início do mês de maio, pagaram 350 escudos, o Palma Inácio e o Camilo Mortágua, por um voo pilotado pelo diretor do aeródromo de Cernache, o Pedro Sá e Melo, e ainda lhe deram gorjeta. O diretor do aeródromo conversou bastante com eles e não desconfiou de nada. Sobrevoaram então Conímbriga, tiraram umas fotos, fingiram, né? Olha, aqui é Conímbriga. Não vou fazer sotaque brasileiro. Palma Inácio e Camilo Mortágua estavam a voar na avioneta que havia de ser furtada por eles, pouco tempo depois, uma Austin, cuja capacidade máxima era de 3 pessoas. A 17 de maio, no dia do assalto, os 5 assaltantes, portanto Palma Inácio, Camilo Mortágua, o Luís Bem-vindo, o Tony Barracosa e o Ângelo Cardoso, parece que estou a falar de uma banda, fugiram da Figueira da Foz no tal carro Taunus e chegaram ao aeródromo de Cernache por volta das 5 da tarde. Foram apenas 4 os assaltantes que entraram no aeródromo, porque o Ângelo foi esconder parte do dinheiro numa mata e foi para as Alhadas, que é uma zona ali perto, na Figueira da Foz. Perto de Quiais, não interessa. Quando os 4 assaltantes chegaram ao aeródromo de Cernache, encontraram primeiro o guarda Carlos, responsável por abastecer as avionetas e que lá vivia com a família. É como os faroleiros também vivem no farol e o guarda Carlos também vivia lá com a mulher e com os filhos. O Palma Inácio e o Camilo, que nunca davam o nome verdadeiro, claro, aliás o Palma Inácio era conhecido como Zeca, já eram conhecidos do guarda Carlos como arqueólogos, os arqueólogos que lá tinham ido tirar fotografias a Conímbriga, e disseram ao Carlos, ao guarda, que o diretor Pedro de Sá e Melo tinha pedido para encher o depósito da avioneta. O Camilo e o Palma Inácio, vendo que o diretor não estava presente, disseram: enche então o depósito, foi o diretor que pediu, ele foi só comprar morangos. Disseram mesmo isto, que ele foi comprar morangos. E ficam já a saber que a época dos morangos começa em meados de maio. É agora, portanto. Está aí a época do morango. Depois vem o tomate e por aí fora. Claro que o guarda acreditou e não tinha motivos para desconfiar. E enche então o depósito. Vê se a avioneta está toda operacional para irem mais uma vez tirar fotos às ruínas de Conímbriga. Pensava ele. O Carlos. Carlitos. Depois, os 2 assaltantes começam a encaminhá-lo até uma sala, lá dentro do aeródromo, onde lhe é apontada uma pistola. E é então que o guarda Carlos pergunta: mas que brincadeira vem a ser esta? E o Palma Inácio diz: isto não é brincadeira nenhuma, é muito sério, é política. Vais ficar aí amarrado, não, na altura não acertava por tu. Vai ficar aí amarrado, sossegado, nós precisamos do avião apenas por um par de horas. Já na presença dos 4 assaltantes, amarraram-no à cadeira e entretanto chega a mulher de Carlos e os seus 2 filhos. Ela tinha ido lá buscar roupa que estava a secar. E também amarraram a mulher do Carlos ao berço da sua filha bebé, que tinha meses. E também amarraram o filho de 6 anitos. Teve de ser. Ela chorava, com medo que o marido perdesse o emprego. Será que não se assustou com as pistolas? Finalmente chega o diretor, o Pedro Sá e Melo, com quem haviam estado a voar sobre Conímbriga.
E assim que se aproxima do hangar, onde está a avioneta, pronta para descolar, é-lhe apontada uma arma e adivinhem só o que é que Saimel pergunta. Que brincadeira vem a ser esta? E os assaltantes já deviam estar fartos nesta questão e voltaram a dizer que era política. Bom, conclusão. Sob ameaça de morte, com uma arma apontada, são todos amarrados naquela sala onde já estava o guarda, a mulher e os filhos. Todos amarrados. Para além destas pessoas, também se encontravam a trabalhar no aeródromo 3 pedreiros. Um dos assaltantes vai ter com eles e convida-os a beber um copo. Estava sem arma, claro, para não desconfiarem. Eles primeiro dizem que não, mas como já estava próximo da hora de saída, lá aceitaram. E quando chegam à salita, são também ameaçados com as armas e começam a amarrá-los. Um dos pedreiros diz, então não era para beber um copo? Oh, que... Cacete. Consta também no processo que houve um pedreiro que não se deixou amarrar nas pernas porque tinha varizes na perna direita. Então os assaltantes amarraram a perna esquerda. Desculpem. E assim ficaram todos amarrados nas cadeiras e foram avisados que só poderiam dali sair às 6:30 da tarde. Caso contrário, morreriam. É então por volta das 5:30 da tarde, para aí, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, que os 4 assaltantes, o Palma Inácio, que afinal não era um estudante de arqueologia brasileiro, o Camilo Mortágua, o Luís Bem-vindo e o Tony Barracosa, preparam-se para levantar voo juntamente com os sacos cheinhos de dinheiro. De notas virgens. Não são mais pesadas, por acaso, se tivessem, porque a sujidade pesa. O piso do aeródromo estava muito enlameado e a pequena avioneta tinha de levantar voo com 4 pessoas e os sacos cheios de nota. Foram todos apertados e com medo que não levantasse voo à avioneta. Mas era isso ou serem presos pela PIDE. E assim, quando a polícia se apercebesse da avioneta furtada, iriam pensar que teriam fugido do país, porque ninguém rouba um avião para ir para o Algarve. E vai daí não sei. O piloto Palma Inácio, que ia com um saco no braço e a pilotar com o outro, campeão. Voou sempre a baixa altitude para não ser apanhado pelos radares e aterraram numa herdade em Val do Passo, no Algarve, perto de Vila do Bispo. Esperava por eles o Oliveiros Cabrita, o tal que foi o primeiro a ser detido, coitado. Foram também avistados por uma pessoa que estava à janela, ainda longe do local onde a avioneta aterrou, mas ela também foi contactada pela polícia, mas enfim. Oliveiros Cabrita conduziu então aquele Opel Kadett até à Praia da Luz, em Lagos, e foi lá que abandonaram a viatura para despistar a polícia. Para despistar a polícia, que pensaria que teriam fugido para Marrocos. Marrocos estava ali à beira. Foi tudo pensado ao detalhe. Na Praia da Luz esperava um outro carro, um Ford Cortina, ou Cortina, eu acho que é Cortina que se diz, conduzido por Francisco Barracosa, irmão do Tony Barracosa, do António, e levou-os até à fronteira, até Mértola. Já estavam fora do país, em Espanha. O plano tinha corrido maravilhosamente bem, ninguém se aleijou, nem o pedreiro das varizes. Win-win. Houve várias pessoas que os ajudaram a passar a fronteira, atravessaram Espanha, foram para a França, onde tinham mais carros à espera. Foram sempre de um para o outro, tac, 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 tac. Os assaltantes chegaram a Paris a 19 de maio, portanto, 18, 19, 3 dias depois do assalto. Parte do dinheiro, cerca de 10.000 escudos, tinha ficado com o primeiro condutor, o Ângelo Cardoso, e o resto com os demais assaltantes. Como vos disse, a partir de um dos condutores, o Oliveiros Cabrita, que foi aquele que levou os assaltantes do Val do Bispo até Lagos, ficou em Portugal, juntamente com alguns cúmplices, e chegaram aos outros assaltantes. A polícia começou a perceber a dimensão do assalto e as pessoas envolvidas. Prenderam alguns, mas os principais estavam em fuga, fora de Portugal. Ao todo, foram constituídos 23 arguidos, mas os principais réus foram julgados à revelia. O Estado Novo não quis que se divulgasse o caráter político do assalto, para não incentivar. Isto é como... né? O meu pai dizia, tu vê lá, tu nunca saltes à janela porque alguém pode ver e incentivas os assaltantes a irem a também assaltarem da mesma forma. E eu digo, pai, mas achas que eles não chegavam por si só? Não, Rita, cuidado. E o meu pai é da Figueira da Foz. Eu também. O Estado Novo não quis então que se divulgasse o caráter político do assalto e o julgamento foi feito num tribunal comum. Os advogados dos réus foram, imaginem só, Salgado Zenha e Mário Soares.
Conversei com o filho de um dos clientes que ficou encarcerado dentro do Banco de Portugal, na casa de banho, o Elísio, e conta como o pai ficou transtornado depois do assalto e como não gostava nada do Mário Soares, porque apertou muito com ele. Estive à conversa então com o Ricardo Santos, que vive na Figueira da Foz, é filho de Elísio e na altura tinha 7 anos, e conta-nos como o seu pai, Elísio, viveu os dias após o assalto. O nome do seu pai aparece em todos os depoimentos, está também, inclusive está também lá o depoimento do Elísio, do seu pai, que era alfaiate, não é? Na altura tinha 40 anos, e ainda por cima, segundo consta, ele entrou no banco quase ao mesmo tempo dos assaltantes. Ou seja... Pouco antes, porque ele estava sentado precisamente no gabinete do gerente, que eram amicíssimos. Manuel Gonçalves, se não estou em erro, não é? Porque além dele vender os fatos e aquelas coisas todas, também tinha uma equipa, digamos assim, de, como se diz na gíria, dos petiscos. Ou seja, eles iam, vamos jantar aqui, vamos almoçar acolá, portanto era aquilo que eles fariam, que é muito nessa típico altura. Na Figueira da Foz ainda hoje. Sim, claro. O pai estava sentado precisamente no gabinete do gerente. Porque era habitué, ele quando ali chegar não estava ali à espera como um cliente normal, porque era amigo, então entrava como se estivesse em casa dele, não é? Sim. Essa situação era uma situação de qual penso eu que foi isso, o Inácio Palma, se a memória não me atrasou, que com uma navalha de ponto e mola lhe apontou ao pescoço e disse: abre o cofre. E foi o Palma Inácio e não o Camilo Mortágua, não é? Exatamente. E foi logo uma navalha e uma pistola. Exatamente. E isso tudo, e se ele era gago, nessa altura, pensando ele que era o gerente, porque o meu pai também vestia-se a rigor, fato e gravata, está a perceber? Foi confundido com o gerente. Exatamente. Mas pronto, foi isso que aconteceu. E entretanto então ficou praticamente sem falar nos dias seguintes. Sim, exatamente. E muito assustado, e pronto. E é aquilo que eu me lembro. Houve muitas entrevistas, digamos assim, de pessoas que nós não conhecíamos lá em casa, se eram da PID, se não eram da PID, da polícia, ou não faço ideia também. Também todas as pessoas iam à procura do meu pai para saber mais pormenores, não sei o quê, mas isso já, eu era miúdo, não é? Não me lembro muito bem, lembro-me dele ir para a sala, e eles estarem lá a perguntar isto e mais aquilo, pormenores, e se ele sabia que se eles tinham cortado os cabos elétricos e os telefones, nós já tínhamos telefone também, e de falar muito mal, mas muito mal mesmo, do Mário Soares, que foi o advogado que, como se diz na gíria, fez o apertar do meu pai, do meu falecido pai, as perguntas todas muito difíceis, porque é que lá estava, porque é que não sei o quê, em defesa do assaltante. Porque foi o Mário Soares que o veio defender, e o meu pai ficou sempre com uma raiva muito grande, porque não era que ele fosse político, nem que se virava de política, isso eu sei, tenho a certeza absoluta, mas sim pela maneira... Como foi tratado, no fundo. Como foi tratado, uma pessoa honesta, ser tratado daquela forma, que também hoje sabemos que é absolutamente normal. E o seu pai, lembra-se do seu pai ter alguma vez desculpado, ou seja, o facto disto ser por uma causa... Não. Nunca... Foi algo que ficou sempre... Sim, não. O meu pai não tinha nada político, não tinha nada, nunca foi ligado à política, por isso também não conseguiu. Nunca associou nada disto. Nunca associou nada disto à política. Elísio morreu apenas 14 anos depois do assalto, com um infarto, mas é descrito como um pai com sentido de humor, apesar da ansiedade. Aliás, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Deste assalto, a chamada Operação Mondego, foram presos Ângelo Cardoso, um dos condutores, Joaquim Ramos, José Natário Ramos, o que cortou os fios, Oliveiros Cabrita, lá está um dos condutores, Rui Vieira, mas os principais envolvidos fugiram de Portugal. Camilo Mortágua foi quem teve a pena mais dura, até porque já era procurado pelo ataque ao Paquete de Santa Maria, e foi condenado a 20 anos de prisão, a pena mais pesada. Palma Inácio, a 16 anos, e António Barracosa, Tony, e Luís Bem-vindo, a 13 anos de prisão. Mais tarde o assalto foi reivindicado pela Liga de Unidade e Ação Revolucionária, liderada por Palma Inácio, o chamado Luar. Apesar de ser o maior assalto português e possivelmente um dos mais extraordinários, dada a sua magnitude, com todas as pessoas e meios que envolveu, acabou por não ser um crime perfeito. Não só porque houve várias tensões, não é? Houve alguém que foi dentro. Houve alguém que se lixou. Os que abalaram. E os que ficaram. Devem ter sido bem... Não sei se não foram torturados. Se calhar foram. Mas também não quero estar aqui a espalhar rumores. Mas não foi um crime perfeito também, porque cerca de 80% do dinheiro foi anulado pelo Banco de Portugal por se tratarem de notas virgens. O gerente do banco bem avisou. Lembram-se? Mas eles só queriam notas de 500 e 1000. Mas ele avisou, olha que são virgens, depois não dá para circular. No céu estão 10 milhões de escudos virgens à espera dos assaltos. Ok, não. Do dinheiro que sobrou, que foi cerca de 2 milhões e meio, que ainda vai lá, que ainda é bastante, foi para financiar ações do Luar. Palma Inácio chegou a viajar para os Estados Unidos para tentar trocar as notas e Camilo Mortágua foi também a Israel para comprar armas, já que as que tinham eram de plástico, tinham mais de plástico do que verdadeiras. Mas nenhum foi bem sucedido. Palma Inácio chegou a ser detido em França, no aeroporto de Orly, mas o Tribunal de Paris recusou dar seguimento ao pedido da extradição, dado tratar-se de uma ação de caráter político. E a França era muito democrática, devia estar empática com o sofrimento dos portugueses que viviam sob uma ditadura. Hermínio Palma Inácio chegou mesmo a ser preso já em 1973 pela PIDE, que então já se chamava DGS e não é Direção-Geral da Saúde. Era Direção-Geral de Segurança e saiu 5 meses depois, a quando do 25 de Abril. Nenhum dos envolvidos enriqueceu com o assalto e depois do 25 de Abril todos os presos políticos foram soltos e as detenções e acusações deste assalto caíram por terra. Em 1976, Palma Inácio colocou um fim ao movimento revolucionário, a Luar. E alguns fundadores acusaram-se mutuamente de desvio de dinheiro. Houve então até alguma polémica quanto ao destino do dinheiro, mas Camilo Mortágua, em entrevista à TSF, refere que, de facto, ninguém ficou rico, antes pelo contrário. Ficaram pobres. De todas as pessoas que entraram nessa operação, né, alguns ainda estão vivos e são pobres, todos são pobres e todos vivem do seu trabalho ou da sua coisa. E nunca se ouviu, nem há razão para isso, dizer que alguém tenha desviado ou se tenha aproveitado em proveito próprio de qualquer coisa que veio da Banca da Figueira. Na medida em que quem o fez o pôde controlar, a Luar sempre confirmou que prestaria contas disso. Durante esse período e durante essa área e até ao 25 de Abril, muitos outros assaltos a bancos se fizeram, uns revelados publicamente, outros não. E nunca ninguém prestou contas disso. Quer dizer, alguém que se bate pela liberdade do seu país, põe a vida em risco. A vida, mas não é só a vida física, é a vida física e a vida social, familiar, etc, não é? É a vida toda em risco, anos e anos a fio. Por exemplo, eu trabalhei quase 20 anos para uma senhora chamada Liberdade que não pagou, que não fez os meus descontos para a Segurança Social. Por conseguinte, eu chego a uma idade em que, como ninguém descontou por mim, eu reforma não tenho. Ou se a tenho, é a de mais baixo nível que possa haver. Está a perceber? Quer dizer, quem arrisca nestas coisas tem que saber o que arrisca.
Camilo Mortágua foi ainda condecorado pelo presidente Jorge Sampaio com a medalha de grande oficial da Ordem da Liberdade da República Portuguesa. Tem hoje 89 anos e vive no Alvito, no Alentejo, e nota-se que a política corre no ADN da família, bem como os ideais de esquerda, agora representados nas Irmãs Mortágua. No ano 2000, Palma Inácio foi também agraciado pelo mesmo presidente, Jorge Sampaio, com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade e faleceu em Lisboa a 14 de julho de 2009, com 87 anos. Este foi o maior assalto português. Não houve vítimas mortais, quanto muito houve sequelas psicológicas, Mas já houve até reportagens nos anos 90, mais precisamente uma de 1991, na RTP, onde podemos ver Palma Inácio a conversar animado com um dos funcionários do ex-Banco de Portugal e também com um dos clientes, o custódio, o médico, onde visitaram o local e riram-se do certame, e são sons que podemos ouvir agora. Ainda nos recordámos de um episódio engraçado. Havia um dos senhores gerentes que estava aqui assim, queria que eles enchessem o saco com as notas de 100. Eu disse, não, mas não nos interessem, que essas têm pouco valor. Essas ficam para o banco. Isso é um facto, porque ele depois contou bem isso, não é? Infelizmente ele já morreu. A nós interessa-nos é essas maiores, essas de 1000. Ele queria pegar os dois, mas ele queria... Lá vem estas, lá vem estas. Que é para encher o saco. Lá vem estas, não é? É o que pode dizer. É um episódio engraçado. O golpe fora quase perfeito. Só não foi porque, passado pouco tempo, 1/3 do dinheiro roubado era entregue à PIDE por um tal de Castelo Branco, que, segundo o Palma Inácio, era colaborador da polícia. Feitas as contas, parte dos 30 mil contos nunca apareceu. O doutor Emílio Guerreiro entregou esse dinheiro a guardar a esse tal Castelo Branco. Esse tal Castelo Branco estava feito com a PIDE, estava a trabalhar para a PIDE e depois fingiu-se que tinha vindo a Portugal visitar o pai que estava doente e trouxe o dinheiro e entregou à PIDE. Portanto, grande parte... Isto nós só soubemos depois de quando foi desmantelada a PIDE, nos arquivos da PIDE estava lá tudo escrito, preto no branco, que ele era a gente da PIDE. Ouvimos Palma Inácio conversar e a rir-se com o custódio, que era um dos clientes do banco, e também com o caixa Adelino Marques. Falou sobre o destino do dinheiro e como um denunciante da PIDE devolveu grande parte dele. A liberdade e a democracia acabaram por vingar e aqueles que ontem eram ladrões, hoje são heróis. Queria agradecer a Ricardo Santos, filho do Elísio, pelo seu testemunho, ao Tribunal da Figueira da Foz, que me deu acesso e tempo para consultar todo o processo, que são milhares de páginas. Eu fiz aqui um resumo. Foi muito sucinta, convenhamos, não é? Era muita gente. Muita gente. Obrigada também aos ouvintes por acompanharem o Dominó. Aproveito também para dizer que os melhores programas sobre crime estão no canal AMC Crime, disponível em todas as operadoras. Este foi o Dominó, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Até para a semana. Para a semana vamos falar de assédio. Tchau. Se tu visses o que eu vi.